TED Alike, agora, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Bom dia, mas valia a pena dizer um oi. E eu quero começar dizendo que o meu papel aqui, ele é difícil. Mas eu vou ter duas esperanças. A primeira é que numa Copa do Mundo, que eu não lembro qual, ninguém acreditava na Nigéria. Aí tinha a seleção brasileira, vocês comparem ao Rodolfo ou a Luciana Nepomuceno, tinha a seleção da Alemanha, Kakai, e os outros que vão desfilar aqui. E o meu grande amigo, meu irmão Luiz Fernando Pereira, disse, nada de painel, Guilherme, você vai fazer um TED Alike. E eu me vejo aqui na contingência de fazer um TED Alike, depois que a seleção brasileira estreia com Luciana Nepomuceno, a seleção da Alemanha estreia com Rodolfo, alguma coisa entre Rummenigge, como eu sou de mais de 40 anos, eu tenho que lembrar desses atletas do passado, e eu venho aqui, o Guilherme Gonçalves, o que eu faço? Aí eu me lembrei, até em homenagem, os paranaenses vão entender, de um certo jogador da Nigéria, Luciano, que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, e numa Copa do Mundo virou a sensação. E o nome dele particularmente me inspira, apesar das dificuldades que ele também me coloca. Ele chamava Okocha. Como eu também sou do Coxa, eu vou tentar aqui falar na contramão do que a gente vem ouvindo até agora. Porque eu vou falar bem de uma das genis do processo eleitoral brasileiro, o partido político. Eu vou falar bem de outra instituição que foi bastante criticada, que eu particularmente admiro, e que, nesse momento, eu vou fazer uma defesa do que ela deve fazer, que é a justiça eleitoral. E o mais difícil de todos os desafios, eu vou falar bem do Romero Jucá. Com certeza, o último é pior. E por quê? Porque eu vou tratar de um tema, rapidamente, batendo um papo com vocês, que é justamente sobre os conflitos intrapartidários. E quem deve julgar os conflitos intrapartidários? E eu começo dizendo que nós temos hoje, como nós já observamos aqui nas palestras anteriores, uma crítica a uma profunda disfuncionalidade do nosso sistema, que é um sistema advindo do princípio democrático, constitucionalizado em dois meios de exercício, democracia participativa e democracia representativa, e que atribui à justiça eleitoral e ao direito eleitoral a tarefa de dirimir, gerenciar a democracia representativa, através do que nós conhecemos como direito eleitoral. E essa opção do Constituinte de 88 consagra, dentro do nosso sistema, uma instituição, que é justamente o partido político, que detém nada mais, nada menos do que o monopólio de legitimação e escolha prévia de quem pessoas vão poder se submeter à eleição, ao soberano popular. E por que fez o Constituinte essa opção? Não preciso aqui dar uma aula de história, nem vou fazê-lo, senão ficaria chato demais, e aí a distância entre o que eu vou falar e o que o Rodolfo falou fica chocante. Fez essa opção porque o nosso sistema constitucional democrático representativo, ele é institucional, no sentido que ele compreende que a instituição partido político é que deve fazer essa mediação entre a vontade popular que vai ser expressada nas urnas e os projetos políticos que vão ser colocados à disposição do soberano popular. E é por isso que toda a nossa lógica constitucional ela é fundamentada no papel hegemônico, preponderante, fundamental do partido político. Só que, óbvio, os partidos políticos não surgiram em 88. Surgiram há muito tempo atrás, vamos lembrar aqui os Whigs e os Tories da Inglaterra, mas se chega à conclusão, através do amadurecimento democrático, que a personalização das opções políticas, no sentido de que devêssemos nós apostar num salvador ou no líder carismático, não se demonstrou uma experiência muito bem sucedida na história do desenvolvimento da democracia mundial. E aí chegou-se ao entendimento que essa instituição, o partido político, tem esse papel, digamos assim, de despersonalizar
e de projetalizar, no sentido de constituir projetos que, esses sim, deveriam ser colocados ao soberano popular. Eu sei que isso tem crítica hoje. Eu sei que tem gente que defende candidatura avulsa e com muito fundamento. Vou citar meu amigo Rodrigo Cirineu, que faz essa defesa. Há um recurso extraordinário tramitando no Supremo. Mas eu ainda sou daqueles, e vou falar bem de algo que talvez hoje esteja na maior fase crítica, eu sou daqueles que acham que o nosso sistema constitucional, enquanto prevalecer lá o parágrafo 3º, o artigo 14, inciso 5, que determina que a prévia escolha em convenção partidária e a filiação são condições típicas de elegibilidade, enquanto for esse o nosso sistema constitucional, nós não podemos prescindir dos partidos políticos. E aí que vem um problema. Quando o nosso sistema se construiu, o que se fez? Tentou-se, como tudo no processo constituinte, quando a gente tem mais de 40 anos, a minha esposa, mulher, futura mãe do João Vicente, a Ana Carolina, ela não sabe disso, porque ela nasceu em 88, com a Constituição, mas depois estudou e sabe muito mais do que eu, porque ela é mestre em ciência política. Mas quem vivenciou o período do processo constituinte sabe que havia um ânimo de rompimento com as tradições e com todos os institutos que, do período anterior, do período de exceção da ditadura, deveriam ser rompidos e superados por essa refundação da República Brasileira. E uma das coisas que mais impressionava e que mais constrangia o desenvolvimento democrático era justamente uma expressão que alguns até usam até hoje. Eu respeito, mas vamos pensar bem, que é a ideia de uma lei orgânica de partidos políticos. Do partido político como se fosse um órgão, uma longa-manos atrelada ao Estado, e por essa condição, até então, até 88, com base nas leis 4.740 de 71, e a mais mal afamada delas, a 5.692 de 75, se entendia que o partido político, para o seu funcionamento, ele se submetia a determinadas condições que era o Estado que o colocava. Eu e a Vânia Aieta, que militamos pouquinho antes, né, Vânia, da Constituição de 88, sabíamos o desespero que era para se filiar alguém, tinha que ter a ficha aprovada na zona eleitoral. Para fazer uma convenção no Brasil, durante o período da ditadura ou da transição, tinha que ter o delegado da Justiça Eleitoral. E, por conta disso, se tomou uma opção. Nós vamos romper o Constituinte de 88 com a lei orgânica, com a ideia de órgão, e o partido agora vai ser ente, dotado dessa função constitucional específica. E para exercer com plena liberdade e autonomia, parágrafo 1º do artigo 17 da nossa Carta, essa condição de representante, de congregador dos projetos que iam ser colocados em disputa, se lhes atribuiu ao partido político a natureza jurídica, de pessoa jurídica de direito privado. E aí começou a confusão. Por quê? Porque se confluiu nessa ideia libertária e adequada, republicana e democrática, essa ideia de que se ele era pessoa jurídica de direito privado, óbvio, pensariam civilistas, os processualistas, né? Não o Luiz Fernando Pereira, porque ele já evoluiu naquele momento, e hoje evoluiu muito mais. Depois que constitucionalizaram o processo civil, o Pereira teve uns 3 meses de desespero, mas ele passou a ler os grandes autores do direito constitucional, e hoje ele até concorda com teses que ele discordava, como vocês viram hoje. E essa condição determinou uma disfuncionalidade terrível, terrível. E todos aqui já enfrentaram essa disfuncionalidade. O partido político, ente, independente e autônomo, que obviamente se submetia ao regime jurídico de sujeição especial, que é o regime jurídico de todos os atores do processo democrático, representativo, legitimado pela justiça eleitoral, nas suas brigas internas, nas suas disputas internas, nos seus conflitos de interesse internos. Quem que dirimia esses conflitos, Fernando Neisser? A justiça comum. A justiça comum, que é aquela demorada, como disseram aqui hoje, que é aquela que não tem a racionalidade jurídica do direito eleitoral, que é vinculado à ideia de temporalidade certa, como eu digo, como outros falam mais, que tem um bem jurídico, que não pode ser resolvido em perdas e danos, como diz o Pereira, ele é extra-ressarcitório, e a justiça comum fica com essa atribuição de resolver a briga do partido político. É óbvio que ia dar confusão, como deu e como dá. O TSE tenta adaptar a legislação. A Lei 9.096, ela diz lá, artigo 1º, artigo 7º, que o partido político é pessoa jurídica de direito privado, que adquire existência quando obtém seu registro no cartório de registro civil lá em Brasília, e o TSE faz uma espécie de controle
de registro das questões quantitativas e formais, e faz, e deve fazer, aí eu cito Eurídice Mesarobo, um controle de conteúdo evidente. Nós não podemos ter no nosso país partidos racistas, partidos que defendam a extinção da República, que são os princípios fundantes da nossa Constituição. Pois é, mas aí fica esse problema. A Justiça Comum começa a julgar os conflitos, salvo aqueles, interessante evolução que o TSE, e eu estou falando bem aqui de um pouquinho de um ativismo que não é envergonhado, como disse o Neviton, não é nem ativismo, é interpretação conforme a Constituição, que determina que se a Justiça Eleitoral tem a competência para registrar candidatos, obviamente os conflitos internos que repercutem na eleição, eles têm que ser dirimidos pela Justiça Eleitoral, e pum, para por aí. E o que a gente assiste? Vou dar 2 exemplos. Aqui do estado do Paraná, tivemos uma situação, uns 4, 6 anos atrás, que teve uma convenção, e a convenção elegeu uma direção partidária. Quem perdeu, entrou. Onde? Na Justiça Comum. A gente fala isso em aula, olha, cuidado, conflito interna corporis, não te filiaram, vai na Justiça Comum, não vai na Justiça Eleitoral. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Elegeram a direção partidária em março, naquela época a gente ainda tinha os 90 dias de campanha, essa direção partidária faz a convenção, elege uma determinada chapa, essa chapa concorre, essa chapa ganha eleição, essa chapa toma posse, é diplomada, toma posse. 6 meses depois, e olha, 1 ano para a Justiça Comum julgar um conflito complexo, com produção probatória ampla, teve até perícia, até que é um tempo razoável. Se decide que aquela direção partidária fora composta de forma nula. O que esse determinado juiz fez? Aplicou a teoria da nulidade sucessiva. Ora, se o que essa direção fez, ela não podia estar lá, é nulo, e anulou tudo. E numa canetada, cassou o prefeito, na Justiça Comum, porque a chapa não valia. Ora, dirão vocês, que absurdo, não, a racionalidade da Justiça Comum é essa. Talvez ela pudesse ter modulado efeitos, mas é isso que acontece. Ou que nós tivemos uma eleição aqui no Paraná, que 2 chapas disputaram pelo mesmo partido. Então, esse partido, excepcionalmente, ele não teve 150% de candidatos, ele teve 300%, porque eram 2 chapas do mesmo partido. Por quê? Porque a Justiça Comum interviu. Está demonstrado, portanto, que essas racionalidades não convivem. E aí, e aqui eu defendo a necessidade, a indispensabilidade de que só um ente, um órgão, tenha essa competência. É evidente que não há como se falar numa visão orgânica de um partido político que, ainda que alguns, e muito consistentes, apontem como esgotado do ponto de vista representativo, mudem a Constituição primeiro. Mas, enquanto prevalecer o nosso sistema, é o partido político que deve convergir essa possibilidade de compreensão e consolidação dos projetos políticos para a disputa democrática representativa. E aí, nesse caso, a Justiça Eleitoral não tem que ser minimalista. Não há nenhuma incompatibilidade entre a necessidade de romper, óbvio, com essa ideia orgânica do partido vinculado ao Estado e ao poder público, e a intervenção da Justiça Eleitoral. Óbvio, não precisamos mais ter delegados supervisionando convenções. Não precisamos submeter o filiado à zona eleitoral para que ele se considere eficazmente filiado. Mas só a Justiça Eleitoral tem a estrutura, a capacitação, a competência e a compreensão do político que a jurisdição da democracia representativa exige para que tenhamos, de fato, uma possibilidade de construção daquilo que o modelo constitucional preconizava desde 88. Penso eu, será que o partido político é tão ruim? Ou será que a prática do uso dos partidos políticos não os fez ruim? Evidente, se eu sou militante de um partido e preciso apelar à Justiça Comum para assegurar meus direitos de um determinado exercício que obedece à racionalidade da Justiça Eleitoral, é óbvio que a Justiça Comum não vai me dar a resposta. Ou seja, é evidente que esse avanço que nós estamos vivendo e que uma grande saída, talvez, para essa crise representativa, de representatividade e de legitimidade que vivemos, pode ter esse pequeno aspecto, mas tão importante no sentido geral, que é a possibilidade da Justiça Eleitoral dirimir todos os conflitos relativos à organização e funcionamento dos partidos políticos. E aqui vai a boa novidade. Eu sou daqueles, todo mundo sabe, que tem uma restrição ao ativismo. Eu sou dos revolucionários, como diz a Vânia Ieta e o Neviton Guedes,
2 paradigmas do direito eleitoral e constitucional brasileiro, que compreendem que, nesse momento, ser revolucionário é respeitar a lei, aplicar a Constituição, porque ela é democrática. Eu sou daqueles que acredita que, de fato, há ainda esperança de que o partido político exerça aquele papel que a Constituição lhe atribuiu, e não à toa, dentro dessa nova visão e dentro dessa adequada visão de fato, ter autonomia que possa conceber e organizar a sociedade e os cidadãos para uma disputa adequada do poder político. E aí eu vou ser obrigado a falar bem do Romero Jucá. Por quê? Porque ele aprovou, foi de autoria dele, e aprovado à unanimidade no Senado, um projeto de lei, o projeto de lei 181 de 2017. O que esse projeto de lei faz? Modifica o artigo 16 e o 35 do Código Eleitoral para estipular a necessidade, a possibilidade, a competência exclusiva da Justiça Eleitoral de dirimir todos os conflitos interna corporis dos partidos políticos. A saída virtuosa está dada. Não precisamos nenhuma inovação jurisprudencial, não precisamos perigosamente avançar naquele campo de que o ativismo é bom quando me interessa, mas basta que o Congresso e as forças que estão aqui todas representadas atuem no sentido de que esse projeto aprovado à unanimidade no Senado também seja aprovado no Congresso Nacional. E aí restauraríamos, sem nenhum tipo de resíduo autoritário, a competência da Justiça Eleitoral para admitir todos os conflitos. Os servidores da Justiça Eleitoral que aqui estão sabem que eles e os juízes da Justiça Eleitoral têm mais capacitação e compreensão para trabalhar com esse fenômeno. E aí talvez, gente, tenhamos uma pequena alteração, mas que pode ser tão importante para que nós consigamos avançar nessa nossa luta de um direito eleitoral que, de fato, cumpra a sua missão constitucional de consolidação de uma democracia representativa verdadeiramente eficaz, sem a necessidade de nenhum tipo de inovação, de experiências trágicas que, às vezes, conduzem, sob a perspectiva de uma boa intenção, ao autoritarismo. Eu não sei se eu cheguei perto do Rodolfo, eu não sei se eu consegui desempenhar a seleção brasileira, mas se vocês acharem que eu joguei aqui que nem o Ococha, naquela Copa do Mundo, eu já vou estar bem satisfeito. Obrigado e bom almoço a todos.